Ulisses Schwartz Viana, procurador do Estado de Mato Grosso, a falar pelos 19 estados e o Distrito Federal, como a missa e cúria, admitidos todos pelo eminente relator. Vossa Excelência, doutor Ulisses, tem até 15 minutos para se pronunciar e tem a palavra. Senhora Presidente, a quem prestamos nossas homenagens, senhora ministra, senhores ministros, senhor representante do Ministério Público Federal aqui presente, também saudando o nobre advogado que me antecedeu aqui na tribuna. Esta questão do ensino domiciliar e homeschooling é realmente um caso emblemático, sensível e que apresenta vários ângulos de observação. E nós estamos aqui na tribuna falando pelos estados, obviamente, apresentando a visão dos órgãos públicos, inclusive na mesma esteira do que foi defendido no parecer exarado pela senhora Procuradora-Geral da República. Gostaria de chamar a atenção para um fato. O homeschooling é um instituto novo, muito desconhecido no Brasil. Tanto é que todas as vezes que eu conversei até com colegas da advocacia, o que é esse homeschooling? É um instituto novo, desconhecido, é um modelo que se está trazendo de outros países para o Brasil. E isso nos traz à mente aquela lição do professor Alan Watson, que fala sobre legal transplants. E ele faz um estudo muito interessante, professor da Universidade da Geórgia, mostrando os efeitos muitas vezes não tão positivos, da importação de institutos de outras ordens jurídicas, sem a percepção de que esta importação encontra uma realidade bastante diversa. Estamos falando, aqui foi mencionado na tribuna, Estados Unidos. Desde o caso Wisconsin versus Yoder, que é o marco do homeschooling nos Estados Unidos, esse debate está aceso. E esse debate ainda é aceso nos Estados Unidos, não é um tema pacificado, apesar dos precedentes, ainda há uma questão que eu vou trazer como pano de fundo. Então, essa discussão abstrata sobre direitos, a gente precisa realmente contextualizá-las. Esse primeiro ponto, e eu trago aqui também a reflexão, a lição do nosso maior filósofo do direito brasileiro, Tércio Sampaio Ferraz Júnior, quando no seu livro de introdução ao estudo do direito, nos faz lembrar aquela premissa da interpretação e da hermenêutica aplicativa, que não se pode negar o ponto de partida, a vedação da negação do ponto de partida. E é nesse aspecto que eu já começo a trazer aqui a reflexão dessa Suprema Corte, o seguinte: nós estamos fazendo uma comparação que foi feita aqui da tribuna com os Estados Unidos, onde nós temos uma Constituição sintética, um modelo constitucional um tanto diferente do nosso. Nós temos uma Constituição brasileira analítica, e é isso que eu gostaria de chamar a atenção. Vamos dar uma olhada em alguns dispositivos da Constituição Federal. O que foi feito aqui da tribuna foi uma leitura parcial dos dispositivos constitucionais. Quando nós vamos para o artigo 205, nós encontramos que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Mas esse modelo é um modelo cooperativo. Nós não temos aqui ou uma disjuntiva, ou a família ou o Estado. Nós temos Estado e família. Nós temos uma conjuntiva. E nós vamos ter aqui um problema bastante interessante da função que o Estado exerce dentro desse sistema educacional. Qual é o papel do Estado? E ainda vamos para o artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. O 208, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. No parágrafo 3º surge um texto revelador. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. No artigo 210 surge um outro problema, um outro óbice, bastante interessante. Ele diz assim: no 210, serão fixados conteúdos mínimos para assegurar a formação básica comum. No artigo 214, surge um outro dispositivo que também é relevante para a análise desse caso. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação.
No 227 também aparece essa conjunção de sociedade, Estado e família. Aqui foi mencionado tratados, algumas orientações de uma organização não governamental internacional, mas cabe trazer aqui a nossa análise a Declaração dos Direitos da Criança da ONU. E no seu artigo 29, traz do item 2, de forma bastante clara, dizendo que essa educação será construída com a liberdade dos indivíduos, é verdade, que podem estabelecer instituições educacionais livremente. A Constituição brasileira tem assegurado esse direito. Hoje nós temos escolas privadas, escolas confessionais no Brasil, escolas judaicas, escolas cristãs, católicas, adventistas, que têm assegurado esse pluralismo religioso no nosso sistema. Então, vemos aqui o seguinte, no final desse item 2, do artigo 29 da Declaração dos Direitos da Criança, que o Estado vai exercer um papel, sim. Ele vai estabelecer os padrões mínimos que serão lançados pelo Estado. O que vem ao encontro do que está na Constituição, o currículo básico. Esse modelo do homeschooling também não é um tema tão pacificado no mundo. Nós tivemos da Corte Europeia de Direitos Humanos um caso bastante emblemático, que foi Conrad versus Germany. Neste precedente, que não foi admitido pela Corte Europeia de Direitos Humanos, havia uma família de alemães suíços que estavam na Alemanha e que alegavam o direito de educar as crianças em casa. O Estado alemão não reconheceu esse direito. Estamos falando de Alemanha. Nós estamos fazendo aqui agora uma comparação com outros modelos e outras experiências. Esse discurso da liberdade que é trazido, com todo o respeito, é um discurso importante na nossa sociedade democrática, mas ele tem que ser contextualizado. E um ponto de partida da contextualização desse direito é a própria Constituição. E esta Corte, essa Suprema Corte, em várias oportunidades já disse, não há liberdades absolutas. Então, nós não podemos tomar essa interpretação da liberdade educacional dentro de um contexto de uma liberdade absoluta. Nós vamos ter também um outro problema, é que se nós reconhecermos agora o homeschooling como um direito constitucional, como uma imposição constitucional, nós teremos que declarar, por via reflexa, a inconstitucionalidade do Estatuto da Criança e do Adolescente. Está colocado no Estatuto da Criança e do Adolescente que é dever dos pais manter os filhos na escola. A Lei de Diretrizes de Base do Ensino Nacional também estabelece regras. Estaríamos declarando, esta Suprema Corte estaria declarando, então, a inconstitucionalidade destes dispositivos legais. Um outro problema é a consequência prática do homeschooling. Isso é a maior preocupação dos Estados. Além do aspecto jurídico, constitucional, a questão das consequências práticas. Estamos falando de um país pobre, de um país muito dividido, nós temos uma realidade social muito heterogênea, e este processo de escolarização ainda não atingiu a sua plenitude no Brasil. Esta é uma luta que tem sido travada pelo setor público de promover uma escolarização inclusiva. Nós temos problemas ligados à importância da criança na escola. A questão da socialização é importante, sim, numa sociedade plural e democrática como a nossa. O outro problema que nos preocupa é que esse cenário que é trazido é um cenário, com todo respeito, de famílias que têm um nível de escolaridade que poderia ser condizente com o ensino fundamental. Nós temos um quadro social no Brasil de uma carência cultural, de uma deficiência de formação, que nós não sabemos como funcionaria. Temos um outro problema, o problema do trabalho infantil. Muitas vezes teremos uma criança, se alega que a criança está na escola e o Estado vai ter que controlar, é um dever do Estado de combater o trabalho infantil. Como que nós vamos ter que montar uma rede de fiscais? Vamos ter que montar uma estrutura administrativa, uma formação especial, fazer concurso público para os fiscais que vão fazer a fiscalização do homeschooling. Nós temos algumas questões. E o que vai acontecer nesse esforço do homeschooling? Estaremos transferindo recursos que poderiam ser aplicados na escolarização
para o custeio desse sistema fiscalizatório. Esse realmente uma preocupação grave que nos traz aqui. Um paradoxo que eu queria trazer aqui. Foi alegado aqui da tribuna que há uma vontade de participação, de voluntariado. E tal sugerirmos, então, não seria melhor que essas famílias que querem o homeschooling se aproximassem da escola, se apresentassem como voluntários, ajudassem a formação de crianças carentes, participassem desse processo inclusivo e democrático que é a escola. Sabemos que nos Estados Unidos temos homeschooling, mas alguns estados, como Arkansas, Texas, eles têm desenvolvido uma discussão séria sobre o controle do homeschooling. Lá mesmo, onde já foi reconhecido, onde existe uma constituição sintética e não analítica como a nossa, que disciplina de uma forma pormenorizada o sistema educacional, será que esse não seria um paradoxo para nós explorarmos, dessas famílias virem para a escola, dar as mãos à sociedade, construirmos juntos uma escola melhor? A democracia brasileira é inclusiva. E não que seja esse projeto, e é nesse projeto grandioso que nós estamos imersos na sociedade brasileira. E esse é um projeto difícil, um projeto que exige sacrifícios. Não é saindo da escola que melhoramos a escola. Melhoramos a escola por dentro. E esta é a questão que trazemos para a reflexão da nossa excelsa Suprema Corte. É um caso, um hard case. Verdade, estamos diante de um hard case. E esperamos ter contribuído uma reflexão de vossas excelências para a solução desse caso e nos manifestamos pelo improvimento do recurso extraordinário. Muito obrigado.